agora uma conversa, uma entrevista aqui com o professor Galileu Demétrios, que está conosco ao vivo aqui nos estúdios da TV Centro-Sul. Professor Galileu Demétrios, pode aproximar mais o microfone. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan. Boa tarde a todos os telespectadores da Rádio Centro-Sul. É um prazer muito grande estar aqui hoje, podendo falar, né, a milhares e milhares de pessoas e podemos aqui tentar contribuir um pouco, né, com a nossa cidade, que nós tanto amamos, né, e tanto pensamos que pode dar certo, né? Bom, professor, em nossa cidade, que tanto amamos, que pode dar certo, agora tem algumas coisas que precisam. Recentemente a gente tem feito quase uma série de matérias focando, por exemplo, um problema que é antigo, mas que já poderia seguramente estar melhor encaminhado no que diz respeito a possíveis soluções no sentido de minimizar os efeitos, chamamos de danosos, do sistema que trata-se exatamente do trânsito em picos. O sistema de trânsito em picos tem sido caótico, sobretudo em determinados momentos, nos horários de pico em especial. Como é que o senhor vê esse problema do trânsito aqui na cidade e o tráfego que se apresenta bastante ainda desordenado? Olha, Arivan Lima e todos os telespectadores da TV Centro-Sul, partindo do princípio administrativo, você já encontra uma possível falha. Qual seria essa falha? A primeira, a questão da gerência, do gerenciamento do setor de trânsito, tá? O que acontece, infelizmente, é que, na época das campanhas políticas, os cargos são loteados, né? Há uma barganha. E o que acontece? Entregam-se secretarias a pessoas que nada têm a ver com aquilo, certo? Falando do trânsito especificamente, não citando o nome, né? Que tenho todo respeito por essa pessoa, admiração, mas a pessoa que administra hoje a parte do trânsito, ele não tem técnica, ele não é uma pessoa qualificada para administrar. Porém, por questões políticas, né? Fica difícil você resolver problemas onde precisa ter uma certa capacidade administrativa, gerencial e técnica para poder resolver esses problemas. Então, o princípio do problema é administrativo. Na opinião do senhor, que também é um usuário do sistema, quais são os pontos mais críticos aqui na cidade de Picos, que o senhor consegue visualizar? Olha, falando como um cidadão, falando como uma pessoa que nasceu, né, e se criou aqui na cidade de Picos, o que nós hoje podemos enfatizar de uma forma mais segura, mais clara e objetiva, é a questão do não uso do capacete, né, que é uma questão mais individualizada para o piloto, né, para o garupa, para o carona, a questão do não uso do cinto de segurança, principalmente pelos que vão no banco de trás, do passageiro. As pessoas têm a percepção que só precisam usar cinto e usar capacete para evitar possíveis multas, né, infrações, enfim. A questão da segurança na hora do acidente, pessoas de menores pilotando motos. E outra coisa que a gente está percebendo, que está ressurgindo agora, do início do ano para cá, é a questão do tráfego em contramão. Hoje nós estamos vendo carros e motos trafegando na contramão de direção, exatamente pela falta de fiscalização, que se origina da falta de um planejamento, que se origina, primeiramente, da falta de um conhecimento. Então, você precisa conhecer como é que funciona. É uma cidade complexa, tem um trânsito complexo, todos nós sabemos disso. Então, eu preciso estudar o trânsito da cidade, eu preciso estudar quais são as técnicas possíveis para a gente estar resolvendo esses problemas, e a questão cultural, né? As pessoas precisam desenvolver uma cultura, que precisam usar capacete, que precisam usar cinto de segurança para a sua própria segurança. Bom, o senhor falou que as pessoas precisam ter aí, pelas palavras que o senhor acaba de dizer, uma visão e também a cultura que o senhor fala, a educação. Então, pelo que o senhor acaba de dizer, os picoenses, os usuários do sistema, eles não têm orientação. Qual seria ou quais seriam as origens desses problemas? Olha, além dos que o senhor já falou, né? A questão de gente que não é capacitada, não é treinada para operar as ações. Arivan, a questão do trânsito, ele precisa ser ensinado nas primeiras séries, nas séries iniciais, né? E agora eu falo como pedagogo, né? Como formado pela Universidade Estadual do Piauí,
com habilitação em docência e gestão. Então, precisamos começar pelas nossas crianças, né? Ensinar as nossas crianças, desde as séries iniciais, da educação infantil, passando pelo fundamental menor, até o maior e, lógico, se for necessário, até o médio, enfim, momento que eles vão ter a possibilidade de tirar a carteira. E eu acredito que tudo isso é como eu falei para você. Você precisa fazer um estudo, precisa fazer, enfim, ter projeto, né? Eu vejo que hoje um dos maiores problemas para a nossa cidade em relação ao trânsito é projeto. Você precisa ter pessoas com conhecimento técnico, um engenheiro de tráfego, certo? Que seja ligado diretamente à Secretaria de Trânsito, para que se venha a conhecer a nossa realidade, se é que não já tem, mas eu não sei se atua, né? Eu não sei, eu realmente não tenho conhecimento, para poder conhecer a realidade do nosso trânsito, conhecer a cultura das pessoas e procurar dosar. Não adianta a gente também querer resolver tudo de uma vez. Às vezes as medidas doem muito, né? Então precisam ser coisas temperadas, né, com temperança, para poder as pessoas irem se adaptando aos poucos. Mas eu acredito que tem sim, se houver planejamento, se houver projeto, se houver ação, mas precisa haver conhecimento para que isso possa ser colocado em prática. O professor Galileu Demétrios, Picos, é exemplo de tantas outras cidades do interior nordestino, parece que padece de uma questão que é crônica. O senhor falou aí no início de que, de repente, os cargos públicos importantes, que em cujos lugares as pessoas devem oferecer solução para as demandas, para os problemas existentes, ali esses cargos terminam sendo ocupados apenas por uma questão de apadrinhamento político. Isso, quando é que, na opinião do senhor, a gente vai superar? Como a população deve encarar? De que maneira a população deve colaborar para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Porque fala-se muito, por exemplo, em política de Estado. Quando o senhor diz que precisa de projeto, como o senhor também disse, precisa de planejamento, sim, precisa de estudo, né? E, portanto, é preciso, o senhor disse que não é de uma hora para outra, que precisa temperança. Eu interpretei aqui que precisa tempo. Então, às vezes, um problema que está aí a desafiar o gestor ou os gestores públicos, ele não vai conseguir ser resolvido em pouco tempo. Vamos citar aqui como exemplo as laterais da BR-316, sobretudo no perímetro aqui do bairro Bomba. O que isso já causou de prejuízo, de tanta coisa, e já os políticos foram para lá. Eu me lembro de que o padre Valmir e o senador Ciro Nogueira foram para lá, fizeram fotos em cima de máquinas, como se o problema fosse resolvido no dia seguinte, e não foi, né? Então, como é que a população pode agir no sentido de que ela também acompanhe para que os gestores, saindo o que vem depois, não desmanche o que o anterior fez, mas avance na execução de um projeto que possa trazer solução? Como é que isso pode ser feito? Olha, Erivan Lima, eu acho que no primeiro momento o que nós precisamos fazer é mudar a nossa mentalidade. O povo de Picos, pela importância que a cidade tem, não só em contexto piauiense, mas em contexto nacional, certo? Nós precisamos mudar a mentalidade, certo? Prova disso, nós tivemos agora um retrocesso, infelizmente, né? Nas eleições municipais, nós trouxemos de volta alguém que já administrou a cidade. Não estou aqui para falar de política, estou pontuando o que eu acredito que seja necessário para que a gente comece realmente uma mudança na cidade de Picos, certo? Nós tínhamos duas opções, na verdade tínhamos três: retroagir, que foi o que aconteceu, colocar um grupo de outro candidato que já é do grupão do governador, do atual governador, que seria simplesmente politizar mais ainda o que já é politizado, e tivemos uma terceira opção. Infelizmente as pessoas não compreenderam a mensagem, né, foram pelas influências, questões financeiras, enfim. Então, o problema inicial é o povo abrir a mente, entender que Picos precisa passar por uma renovação, que não é trazendo o passado de volta, nem o presente que a gente já conhece, como é que está montado, mas precisa de alguém novo, de pessoas novas, com mentalidades novas, com pensamentos novos. Nós precisamos de pensamentos produtivos para a cidade de Picos, não produtivos para meu grupo político, não produtivos para a minha família, não produtivos para meus amigos, produtivos para a cidade de Picos. Então, a partir do entendimento que as pessoas precisam ter sobre a importância que o voto tem,
nós iremos enfrentar, né, uma nova realidade, que é uma nova gestão futura. Eu acredito que isso vai acontecer, né, se não em 24, mas em 28, vai acontecer. As pessoas vão acordar, Picos não pode continuar mais. Picos não tem um aeroporto. Eu me desloco para Teresina, passo 4, 5 horas num carro, pego um avião em Teresina, passo 3 horas para ir para São Paulo. Cadê os políticos daqui, de Picos? Não precisam. Eles têm carrões, eles têm condição de fretar aviões, eles têm seus próprios aviões, são de famílias abastadas, os nossos representantes estaduais. Eles vão estar preocupados com o aeroporto? Não vão. E eu digo sempre, e às vezes diz o Laí Ribeiro, que é médico e é também consultor, ele diz, o médico Laí Ribeiro, que às vezes é preciso você falar uma ideia mais de uma vez para uma outra pessoa. E a professora e jornalista Vera Iris Paternosso, ela disse que às vezes, por exemplo, um texto de 5 linhas, a gente precisa gravá-lo 5, 8 vezes para que ele fique no ponto. Então, pegando o gancho no que o senhor fala, a respeito do aeroporto, por exemplo, né? Que o senhor disse que os políticos geralmente têm os seus aviões ou então têm a condição de fretar os aviões. E, geralmente, os recursos que custeiam tudo isso, especialmente dos políticos, são públicos, ou seja, são das pessoas. Aliás, diz a primeira-ministra, a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, lá da Inglaterra, né, do Reino Unido, ela dizia, da Viva, né, ela dizia que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, né? Para concluir, qual é a mensagem que o senhor deixa hoje para a sociedade, além dessa que o senhor falou, que nós já estamos aqui no limite do horário? Erivan, aproveitando aqui, mais uma vez, para agradecer a você pela recepção, aos funcionários da TV Centro-Sul, né, o tempo já está finalizando. O que eu deixo de mensagem para a população de Picos é: não votem em grupos políticos, não votem em pessoas abastadas financeiramente, votem em pessoas nascidas, criadas, que moram em Picos, porque para se tentar mudar a realidade, você precisa conhecer. Não adianta eu votar num candidato que mora em Teresina, só conhece Picos por conhecer, por alto, vem de avião, volta de avião, o outro mora num lugar mais isolado, numa casa bem confortável, com piscina. Então, é preciso conhecer a cidade e viver, passar por um buraco como tem aqui na Félix Pacheco, aqui em frente à emissora de TV, e conhecer e saber o que é que a cidade está precisando. Dentro de casa, em seus aviões, em seus escritórios desconfortáveis, essas pessoas com certeza não vão ter interesse, porque eles não têm interesse pelo povo. O que eles querem simplesmente é o voto, né, por uma ganância pelo poder e pelo dinheiro, né? Eu quero agradecer mais uma vez e uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Nada contra a quem vive bem, né? Até porque lá na palavra, né, Jesus diz lá em João 10:10 que veio para que todos tenham vida, todos, né? E todos tenham vida em abundância. Então, obviamente, deve entender que não é nada contra quem tem, né, a folga econômica ou financeira, mas é que aquilo que é da sociedade seja para a sociedade. Professor Galileu Demétrios, obrigado por ter vindo aqui ao Jornal Centro-Sul e espero que volte mais vezes aqui à TV Centro-Sul. Eu que agradeço, Erivan, mais uma vez, e estarei sempre à disposição para qualquer momento que eu for acionado, estarei aqui para falar com a população de Picos, não só de Picos, do Brasil e do mundo, né? Afinal, é uma TV que tem acessibilidade em todos os lugares do planeta. Obrigado, eu que agradeço, fica com Deus e um bom dia, um prazer conhecê-lo pessoalmente, ter você e todos os funcionários aqui da TV Centro-Sul como pessoas que eu pude ter um contato pessoal e amei, viu? Vocês são pessoas realmente que sabem atender, que sabem tratar uma pessoa simples como eu. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, professor Galileu Demétrios.